aí, trader, você, assim como eu, acredita que o básico funciona? Só que você tem operado suporte e resistência no seu dia a dia e tem tomado mais loss do que o win? Se isso está acontecendo com você, é um sinal para você aprimorar os seus filtros. E é para isso que eu trouxe esse vídeo com 3 macetes incríveis para você operar suporte e resistência e, consequentemente, aumentar a sua assertividade e reduzir as suas perdas. Então fica até o final do vídeo porque o conteúdo tá demais. Mas antes da gente ir pro conteúdo desse vídeo, eu queria pedir para você já deixar o seu like, se inscreve no meu canal, caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho que é para você receber todo o conteúdo que eu trago aqui em primeira mão. Aproveita também, me acompanha lá no meu Instagram, @LorraneVasconcelosOficial. Por lá dou dicas, posto meu dia a dia, posto minhas operações. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de me acompanhar por lá também. Então, sem mais delongas, bora lá pro conteúdo desse vídeo. Suporte e resistência é o basicão da análise gráfica, né? O que a gente chama de feijão com arroz. Só que para você ter resultado com esse operacional, que é um operacional muito assertivo, você precisa fazer ele de forma bem feita. E isso vai além dos traçamentos, né? Inclusive, se você ainda não sabe como traçar suporte e resistência, eu vou deixar aqui em cima um linkzinho para você ser direcionado para esse vídeo. Você assiste. Aí, quando você terminar de assistir, ou caso você já saiba como fazer o traçamento de suporte e resistência, você retorna para esse vídeo, tá bom? Mas retomando aqui o que eu falei, você fazer o básico bem feito, suporte e resistência bem feito, vai além do traçamento. É necessário também que você tenha uma observação do contexto e que você desenvolva filtros de entrada que vão fazer com que você aumente a tua assertividade. E nesse vídeo de hoje eu trouxe 3 filtros de entrada, 3 macetes incríveis que vão te ajudar exatamente nesse ponto. E já afirmo de antemão que o macete mais importante é o último. Por isso, fica até o final do vídeo. Mas bora lá pro primeiro macete, que é um macete simplesinho, que eu já até comentei outras vezes aqui no canal, mas ele é um macete muito útil. E esse macete, ele está relacionado ao comportamento da vela. Digamos que nós tenhamos aqui uma região de resistência, que é essa linhazinha em preto, e o mercado está se aproximando dessa região. É aí onde vem o pulo do gato. Você identificar uma região é um ponto, mas não é porque aquela região que você traçou, você deixou ali como uma boa região, não é porque ela é uma boa região que indica que o mercado ele vai bater lá e vai respeitar a qualquer custo. Não funciona dessa forma. Só que o gráfico, as velas, o movimento do gráfico, a todo momento ele conversa com a gente, dando indícios ali, contando uma história do que ele vai querer fazer. Então eu trouxe aqui esses 2 exemplos para que vocês entendam esse contexto e que vocês possam utilizar o comportamento da vela como indicativo para saber se o mercado ele vai tender a respeitar quando chegar lá naquela região que você marcou ou não. Então vamos pegar aqui esse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, se vocês observarem, eu tenho 3 candles que estão subindo, estão se aproximando da minha região de resistência. E se a gente observar, como que está sendo o comportamento dessas velas? Elas são velas que, conforme elas estão se aproximando da minha resistência, eu já estou percebendo presença aqui de força vendedora. Eu estou observando pavio, eu estou observando que eu não estou vendo ali aquele movimento contrário. Então, isso aqui, quando você vê pavis, né, de preferência grandes, no sentido aqui do movimento, isso é um bom indício. Por que, Lohane? Porque quer dizer que o mercado ele ainda nem chegou no meu alvo, que é a minha resistência, e o mercado já está retraindo. Então, quando aparecer esse padrão de velas se aproximando para buscar a tua região, ele é um padrão que confirma, ou seja, se ele aparecer, é um indício a mais de que você deve entrar nessa região, porque antes do mercado chegar na região, a força, nesse caso aqui, vendedora, já está se mostrando presente. Diferente desse meu segundo exemplo, em que eu também tenho uma resistência, eu tenho as velas indo buscar essa minha resistência, mas o que aconteceu aqui? Se a gente for observar, olha o padrão de velas dessa aqui para essa. Aqui eu consigo enxergar que eu tenho uma presença de força compradora maior. Por quê? Porque eu tenho mais pavio embaixo. Essa velinha aqui, ela foi uma vela mais cheia. Então, esse formato aqui, que o mercado está indo buscar essa região, é um formato que me mostra que está tendo mais força de compra. Só que a gente para pensar. Aqui eu tenho uma resistência. Essa resistência... Eu sei que resistências são regiões boas para a gente vender. Por quê? Porque os vendedores eles vão estar posicionados ali para impulsionar o gráfico para baixo.
Então, a ideia da resistência é que quando o mercado se aproxime dela, a gente já perceba a presença das forças vendedoras, como está acontecendo aqui. Só que aqui não está acontecendo. Ele está subindo e ele está me mostrando mais força de quê? De compra. Então, como que eu vou vender aqui nessa resistência se as velas, ao se aproximar dela, estão me demonstrando mais força de compra? Então já fica aí um filtro. Esse aqui é um exemplo de modelo, né? Quando o mercado for buscar nesse modelinho, é um exemplo em que você deve entrar. Já quando o mercado buscar nesse formato aqui, é um exemplo em que você deve abortar a tua entrada. Vamos agora para o segundo macete. Bora lá. Esse segundo macete, ele está relacionado a uma movimentação que o mercado faz. É um padrão que eu já observei que na maioria das vezes, quando ele acontece, geralmente acontece o rompimento da região. Então já fica aí como um filtro para você ficar atento e não tomar loss quando isso acontecer, tá bom? Deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar esse filtro. Digamos que eu tenho aqui uma resistência, né, que é uma zona, como a gente já sabe, que o mercado tende a bater e descer. E aí o mercado ele vem se movimentando para buscar essa resistência. O que eu coloquei aqui que aconteceu? Às vezes acontece do mercado ele vir numa tendência, ele consolida. Lohane, o que é consolidar? É exatamente esse movimento aqui onde o mercado ele fica parado. Que acontece como se fosse esse movimento aqui, ó, que eu coloquei do lado, onde as velas elas ficam praticamente paralelas, ou seja, eu não tenho naquele momento uma definição de força, seja ela compradora ou vendedora. O mercado ele está consolidado, ele está parado. E geralmente quando o mercado ele se comporta dessa forma, essa consolidação ela simboliza apenas um descanso da tendência que até então vinha predominando. Então vamos parar para analisar. O mercado ele vinha numa tendência de alta. Ele consolida. Essa consolidação, ela nada mais é do que um movimento de descanso. E o que tende a acontecer? Quando o mercado sai dessa consolidação, quando ele rompe essa zonazinha aqui que ele criou, ele vai tender a continuar essa tendência que ele vinha até então, que aqui no caso era uma tendência de alta. Então o que ele tende a fazer? Ele tende a vir e romper essa minha resistência. Então já fica aí esse macete para vocês. Quando vocês observarem que o mercado consolidar, que é fazer esse movimento aqui das velas ficarem praticamente paralelas, né, deixando o pavio. Quando o mercado ele consolidar muito próximo a uma zona de suporte ou de resistência que você esteja aguardando ali para pegar uma operação, você já fica atento, porque há grandes riscos do mercado romper. Então já pega aí esse filtro que é para você não tomar mais loss quando isso acontecer. Vamos agora para o terceiro e último macete, que é o macete que na minha opinião é o macete mais importante. E esse macete ele vai estar associado às regiões que você vai estar esperando ali, né? Você fez o traçamento, você vai ficar esperando ali para realizar suas operações. Quando você faz o traçamento das suas linhas de suporte e resistência, não é porque você traçou uma linha que obrigatoriamente quando o mercado chegar lá você deve entrar naquela linha. Então nesse macete eu vou te indicar quais são as melhores regiões para você aguardar e esperar o mercado bater lá para você fazer suas operações de suporte e resistência. Então vamos olhar aqui para o quadro. Ó. Aqui eu desenhei, né, nesse macete 3, eu fiz esse desenhozinho, não se importem muito com o meu desenho, porque eu não desenho muito bem. Mas eu quero que vocês entendam aqui o contexto. Aqui eu desenhei essas linhas contínuas e essas duas tracejadas. Essas linhas, elas são regiões de suporte e resistência. E essa movimentação aqui em azul é como se fosse a movimentação do meu preço, tá? Lá no gráfico. E o que eu quero que vocês observem a partir de agora? Quando vocês forem fazer o traçamento de vocês, né, para operar suporte e resistência, eu quero que vocês entendam aqui dentro do mercado, essas linhas, as melhores linhas, né, que são as linhas ideais para vocês estarem ali pegando operações, são consideradas as linhas mais fortes para você operar, elas sempre serão essas linhas mais externas. Ou seja, se vocês observarem aqui eu tracei 6 linhas, mas é nessas duas de cima e nessas duas de baixo que vocês devem dar prioridade para vocês operarem, ou seja, os maiores topos e os maiores fundos, são as linhas mais externas. Lohane, por que elas são as linhas melhores? Vamos parar para pensar, né? Quando a gente olha para o mercado, né? Quando a gente pensa em compradores e vendedores, a gente pode fazer uma analogia com um jogo de futebol. Então, quando eu tenho, um exemplo, um jogo de futebol, o que acontece? Aqui eu tenho gol e aqui eu tenho outro gol. Aqui no meio de campo é uma região onde a bola ela vai ficar passando mais facilmente por ela, né?
Por quê? Porque é o meio de campo. Ali eu tenho uma briga ali para ver quem que vai dominar. Mas quando a bola ela chega aqui nesse gol de cima, o que acontece? O time inteiro corre para lá para empurrar a bola do gol. Ou seja, se a bola se aproximar daqui, a bola tende a voltar. A mesma coisa aqui embaixo. Se a bola chegar a se aproximar desse gol, todos os jogadores eles correm para defender e empurrar a bola novamente para o meio de campo. Esse mesmo comportamento acontece aqui com o nosso preço, né? Com o gráfico. Então, quando o preço daquele ativo ele chega aqui nessas regiões mais externas, o que acontece? Os vendedores eles correm, se posicionam para poder impulsionar o preço para baixo, porque aqui o preço já está muito caro, então eles vão lá e vendem. E aí o preço tende a cair. Da mesma forma aqui no suporte, aqui o preço já está muito barato. Então os compradores eles ficam aqui esperando o preço baratear e quando o preço barateia eles começam a comprar, fazendo com que o preço se movimente, o preço suba. Então essas regiões mais externas, esses topos e fundos, máximas e mínimas do dia, elas sempre serão regiões que o mercado ele vai tender a respeitar mais, exatamente por conta dessa teoria, né? Por conta de seus extremos. E já essas linhas do meio é como se fosse um meio de campo. Então o mercado ele vai tender a passar por elas mais facilmente. Então vão ocorrer mais rompimentos. Então já pega aí esse macete. Quando você for operar suporte e resistência, dá prioridade para pegar nas melhores regiões. Lembra lá do joguinho de futebol. E é isso, turma. Finalizamos o vídeo de hoje. Passei aí 3 macetes incríveis para vocês aprenderem, né, a filtrar melhor as entradas de vocês relacionadas a suporte e resistência. Coloquem aqui nos comentários se vocês já sabiam ou não, se vocês já utilizam esses filtros ou se vocês vão utilizar a partir de agora. Comentem aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, turma, e até os próximos vídeos.